Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu vou tratar sobre uma decisão bem interessante do STJ, decisão proveniente do último informativo, o informativo 659 do STJ, recém-publicado, que trata sobre a terceirização da atividade jurídica na Caixa Econômica Federal. A primeira coisa que nós nos perguntamos a partir dessa decisão do STJ é a seguinte: então, está liberada a terceirização da atividade jurídica por parte do Estado, por parte do poder público? Esse é um receio, um medo que muitos têm em relação, por exemplo, ao tratamento que será dado pela jurisprudência à advocacia pública, com a possibilidade que nós temos agora, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal, de terceirização tanto de atividade meio quanto de atividade fim do Estado. Nesse caso, nós temos uma decisão do Supremo que permite a terceirização da atividade meio e da atividade fim na escala produtiva, na iniciativa privada, e o receio que muita gente tem é até que ponto essa decisão do Supremo se aplica ao poder público. Então, a partir dessa decisão do Supremo, em 2018, muitas pessoas se questionam e perguntam qual será o futuro da advocacia pública, se o Estado vai poder, nesse caso, terceirizar esse tipo de atividade ou se ela só vai poder ser exercida por membros que ocupam cargo público, ou seja, advogados públicos de carreira. É uma dúvida, é algo que merece uma construção interpretativa a partir da jurisprudência, das funções do Estado, da própria importância da advocacia pública dentro dessa estrutura, e nós temos pela primeira vez uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que trata da terceirização da atividade jurídica. O caso é no que diz respeito à Caixa Econômica Federal, mas ela nos dá essa decisão, nos dá luzes interpretativas acerca da atividade jurídica do Estado, ou seja, do exercício da advocacia pública e como o STJ encarou essa hipótese, terceirização de atividade jurídica. Vamos entender o caso, porque é muito importante e, de certa forma, já vai respondendo muitos questionamentos sobre essa nova situação, muitas dúvidas que nós temos sobre essa nova conjuntura da possibilidade do Estado terceirizar, inclusive, atividade meio. Então, o STJ, ele nos apresenta o recurso especial 1.318.740 do Paraná. O informativo que nós encontramos essa decisão é o informativo 659, recém-publicado, e a pergunta que nós vamos tentar responder a partir da análise daquilo que decidiu o STJ é essa aqui. Começou a terceirização da atividade jurídica da advocacia pública? Vamos analisar e entender primeiro o caso. Trata-se de um recurso especial do Ministério Público Federal contra acórdão do TRF da 4ª Região, assim estabelecido. Vamos analisar o acórdão porque ele já nos apresenta muita coisa importante que nós precisamos entender a partir daquilo que interpretou o STJ. O acórdão do TRF da 4ª Região diz o seguinte, administrativo, empresa pública, estamos diante da situação da Caixa Econômica, contratação de advogado, concurso público. Não há ilegalidade na terceirização pela Caixa Econômica Federal de serviços jurídicos não relacionados a questões estratégicas da instituição, por não se vincularem à atividade fim do órgão. Aqui, o TRF da 4ª Região ainda faz uma diferenciação entre atividade fim e atividade meio. Afastada a aplicação à Caixa Econômica Federal das disposições contidas no Decreto 2.271 de 97, pois este apenas vincula a administração direta, autárquica e fundacional, não compreendendo empresas públicas, não existindo, portanto, vedação expressa para a existência concomitante de advogados próprios, aqui é o corpo jurídico que ocupa cargo na Caixa, devidamente concursados, com a contratação de escritórios terceirizados, sobretudo se as atividades desempenhadas por cada um destes não são exatamente as mesmas. Veja os fundamentos apresentados pelo TRF da 4ª Região para admitir a terceirização de atividade jurídica pela Caixa Econômica Federal. Ele disse que nada obsta à terceirização, principalmente porque a Caixa tem corpo de advogados próprios e ela terceiriza uma atividade jurídica que não é a mesma daquela exercida pelos advogados de carreira. A Caixa Econômica Federal
é empresa pública federal, que explora, dentre suas atividades, atividade econômica, estando vinculada aos princípios da administração, dispostos no artigo 37 da Constituição, mas também devendo ser gerida de forma a possibilitar sua competitividade dentro do mercado em que se insere. Esse é o acórdão do TRF da 4ª Região que o Ministério Público dele apresentou recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Veja que a questão vai ao STJ, o TRF permitindo a contratação de advogados pela via da terceirização no que diz respeito à realidade da Caixa Econômica Federal, e são esses aqui os fundamentos. Primeiro, existe uma decisão do Supremo com repercussão geral dizendo o seguinte, o STF decide que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais. O Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quarta-feira 30 que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio, seja fim. Isso é extraído da notícia apresentada no sítio eletrônico do Supremo. Ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental 324 e o extraordinário 958.252, com repercussão geral reconhecida, 7 ministros votaram a favor da terceirização da atividade fim e 4 contra. A tese da repercussão geral aprovada no RE foi a seguinte: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Perceba que, como eu disse no início desse vídeo, o Supremo decidiu isso para a iniciativa privada. O que nos resta saber é até que ponto isso se aplica ao poder público. Agora, existe quem defenda que não existe mais a necessidade de se discutir se a terceirização é de atividade fim ou de atividade meio. Isso é uma discussão secundária a partir daquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, o que resta é saber o seguinte: existem atividades que são próprias do Estado e que nesse caso específico não podem ser terceirizadas, e existem atividades que não são próprias de Estado e que nesse caso específico o Estado poderia contratar mediante terceirização. Se a discussão atividade meio, atividade fim, ela deixa de existir a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal para o meio privado, no que diz respeito ao Estado, essa discussão ainda permanece. Por isso que o TRF da 4ª Região fez questão de dizer, no seu julgado, que a atividade jurídica da Caixa não se vincula à atividade fim do órgão. É preciso entender por que o TRF disse isso a partir da decisão do Supremo. Há quem diga que essa discussão não é mais necessária, mas o TRF da 4ª Região fez questão de frisar o ponto. Muito bem, feita essa consideração, vamos analisar a realidade da Caixa Econômica Federal. O STJ em 2004 disse o seguinte, a Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira que, a teor do decreto 759/69, detém a natureza de empresa pública, portanto integra a administração pública indireta, mas é a pessoa jurídica de direito privado. Os seus empregados são admitidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a exemplo dos seus advogados, sendo que o regime legal do pessoal é o da consolidação das leis do trabalho. A súmula 231 do TCU, que exige a realização de concurso público para a administração indireta, inclusive no que diz respeito às empresas públicas, diz, nesse caso, que a realização do concurso é obrigatória, mesmo que os objetivos das empresas públicas sejam estritamente econômicos em regime de competitividade com a iniciativa privada. A súmula 231 do TCU estabelece, portanto, a obrigatoriedade do concurso público, a exemplo daquilo que disse o STJ em 2004 com relação à Caixa Econômica Federal. Muito bem, o que nos importa nesse momento é saber se essa decisão do TRF da 4ª Região e se a decisão do STJ, que nós vamos ver logo em seguida, ela pode ser ou não aplicada aos entes federados. União, Estado, município, porque já fica claro para você que o TRF da 4ª Região permitiu a terceirização da atividade jurídica da Caixa Econômica Federal, é preciso saber se existe uma linha interpretativa que transmuta essa decisão para a realidade de estados, municípios e União Federal. O STJ, no seu julgado, nesse recurso especial que estamos analisando, ele apresentou uma fundamentação do Marçal Justen Filho que diz o seguinte, existem algumas atividades advocatícias cujo exercício pressupõe a integração do sujeito na estrutura estatal.
ou seja, ocupar cargo público como membro de carreira. São casos em que a lei reserva o desempenho da função para um sujeito titular de cargo público. Ele está falando da advocacia pública, da administração pública direta. Em tais hipóteses, a terceirização dos serviços advocatícios não é possível. Ao utilizar esse entendimento doutrinário, o STJ deu a entender que a terceirização da advocacia pública não é possível para a União, Estado, município e suas administrações diretas. Preste bastante atenção. Ao utilizar esse fundamento doutrinário, o STJ deu a entender, in opter dictum, ou seja, não é o objeto do julgamento, ele disse além, que a terceirização da atividade jurídica não se aplica a estados, municípios e União Federal e suas administrações diretas. Continua o doutrinador. Fora deles, no entanto, a decisão sobre a terceirização poderá ser adotada mediante a observância dos requisitos próprios. Anote-se que tal alternativa poderá ser adotada com muito maior autonomia no âmbito das entidades administrativas dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Aí ele faz uma separação. Atividade jurídica, advocacia pública do Estado e da sua administração direta, não. Para as pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública, sim. E continua dizendo, lembre-se que a terceirização de serviços advocatícios no âmbito privado é uma prática largamente difundida, não há impedimento a que práticas similares sejam adotadas no âmbito das empresas estatais. O STJ utilizou essa fundamentação, essa doutrina, no julgado, ou seja, no seu recurso especial. E aí, o STJ caminha para, nesse caso, concordar com o acórdão do TRF da 4ª Região, ou seja, com a possibilidade de terceirização da atividade jurídica pela Caixa, e disse isso da seguinte forma: observando-se o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, inserindo-se a atividade da Caixa Econômica Federal em um modelo da administração pública, tem-se que é importante que a Caixa Econômica ou qualquer outra empresa pública prestigie a economicidade. Presta atenção nessa expressão. Esse tipo de contratação de terceirizados enseja a possibilidade não de prejuízo, não de acarretar um custo operacional da empresa pública mais elevado, mas ao contrário, ela reduz o custo da empresa pública para se manter em um ambiente competitivo. A terceirização de algumas atividades vai ao encontro da finalidade da Caixa Econômica, que é um organismo com características de administração pública, mas com uma atuação peculiar em uma área que é difícil, a atividade bancária. Dessa forma, limitar a atividade da advocacia dentro da Caixa somente permitindo que ela atue com profissionais concursados é retirar a capacidade concorrencial da Caixa. Perceba que o STJ vincula tudo à ideia de que a Caixa Econômica Federal, pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, portanto sujeita aos ditames e aos princípios da Constituição, está inserida no regime de mercado concorrencial. Então, a possibilidade de terceirizar torna a Caixa Econômica mais competitiva, porque retira dela o ônus de sempre contratar os seus serviços advocatícios por meio de procuradores, ou seja, advogados concursados. Então veja que essa realidade ela não se reproduz para o Estado. Ela não se reproduz para a União, ela não se reproduz para estados e municípios, ela não se reproduz para a administração pública direta. A administração pública direta não participa do regime de mercado, a exemplo do que acontece com as empresas públicas. E ao utilizar essa fundamentação doutrinária, o STJ nos deu a entender de forma efetiva que essa terceirização da atividade jurídica não se aplica à União, Estados, municípios e sua administração direta. Então nós vimos no recurso especial 1.318.740, informativo 659, que o STJ, em opter dictum, acabou dizendo que a terceirização da atividade jurídica não se aplica para a União, Estados e municípios, mas se aplica para a Caixa Econômica Federal. O acórdão do TRF foi nesse sentido, ou seja, de permitir a terceirização da atividade jurídica pela Caixa Econômica Federal. Existe, nesse caso, a discussão sobre se ainda é possível discutir a terceirização de atividade meio e atividade fim. A gente viu que o STJ bateu o martelo dessa discussão para a atividade privada. No que diz respeito ao poder público, nós vimos que, embora, nesse caso,
a atividade fim e a atividade meio deixem de ser o cerne da questão, nós temos a discussão sobre o que é a atividade que insere o sujeito numa função pública propriamente, fazendo com que ele tenha que ocupar um cargo público, ou as atividades que não são assim, justamente nos termos do que disse o Marçal Justin Filho na doutrina citada pelo STJ dentro do recurso especial. E aí, a possibilidade de terceirização da atividade jurídica pela Caixa, que foi confirmada pelo STJ. Se por um lado o STJ permitiu a terceirização da atividade jurídica pela Caixa Econômica, repito, ele acabou dizendo em opter dicto que isso não se aplica à advocacia pública dos entes federados, União, Estado, município e sua administração direta, justamente porque esses entes, essas pessoas jurídicas de direito público, não estão dentro de um regime concorrencial, como foi o fundamento principal da permissão da terceirização da atividade jurídica pela Caixa Econômica Federal. Então, nós temos uma decisão do STJ que diz muito sobre a terceirização da advocacia pública, ou seja, a impossibilidade da terceirização da advocacia pública dos entes federados. Espero ter te ajudado a entender esse julgado. Fico à disposição para dúvidas e questionamentos. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.